Ah, tá sempre julgando. Acho que a Maísa nasceu. Faz 6 anos que tá no ar. Não tem ninguém. Bom, gente, vamos acabar o banho. E antes de nós começarmos a nossa palestra, vamos pedir ao nosso vice-presidente, Flávio de Moraes, para fazer a prece inicial. Flávio, por favor. Obrigado a todos pela presença. Vamos desligar o som do celular, por favor, para a gente poder ter uma palestra tranquila. Então, gostaria, em nome de todos, agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, que nos envolve nesse momento com a presença de seus mensageiros, que nessa casa se mantém trabalhando conosco, trabalhando, nos ajudando em todos os momentos de nossas atividades. E hoje agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, pela possibilidade de termos esse irmão querido que nos visita, essa irmã também, a Fernanda, que nos visita nesse momento, para realizar uma palestra que nos envolverá com carinho, com vibrações de amor, que o Pai certamente direciona para todos nós em todos os momentos. Que o amor do Pai esteja conosco e que possamos nos irmanar, percebendo de forma mais objetiva os ensinamentos que hoje colheremos com o nosso irmão. Que o amor do Pai esteja conosco, que nossos companheiros desencarnados que aqui estão presentes também, que irão assistir essa palestra, possam se beneficiar da mesma forma que nós, com toda essa vibração, com toda essa nossa boa vontade de seguirmos adiante com o Evangelho do Cristo em nossos corações. Que o amor do Pai esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom, gente. Bom, gente, a nossa casa está em festa. O primeiro motivo, hoje, em 1804, no dia 3 de outubro, reencarnava o nosso querido Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador da doutrina que nós abraçamos. Com muito carinho, com muito amor, agradecemos ao mundo espiritual por essa dádiva que nós tivemos de ter conosco alguém que nos ajudasse a entender melhor o Evangelho do nosso Mestre Jesus, com a ajuda dos Espíritos. A segunda razão que a nossa casa está em festa. Daqui a pouco eu vou chorar, que coisa horrorosa. E a visita do nosso querido Carlos Campetti, juntamente com a Fernanda. Carlos Campetti, para quem não sabe quem é o Carlos Campetti, que é difícil a gente não saber quem é o Carlos Campetti, pelo menos a gente sabe que ele é o diretor da Federação Espírita, né? Mas aqui eu vou lembrar a vocês quem é o Carlos Campetti. Ele é jornalista com pós-graduação em Marketing e MBA, aposentado do Banco do Brasil, membro da diretoria da Federação Espírita Brasileira, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, vocal da Comissão de Formação da Federação Espírita Espanhola, médium de psicofonia e palestrante internacional,
coautor dos livros Passes a la Luz del Espiritismo, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, autor dos livros El Espiritismo ante las Religiones e el Materialismo e La Obsesión e sus Desafios. E mais, para nós, tudo isso é maravilhoso, e cada vez que o Campeche vem e nos visita, a gente acrescenta mais e mais a lista dos trabalhos dele, que isso mostra que ele não para, né? Se o nosso Pai misericórdia não para de trabalhar, quem somos nós para parar? E como sempre, o Campeche está sempre, cada vez mais, trabalhando e, obviamente, ajudando a criar núcleos de luz por esse mundo afora, né? Seguindo os passos do nosso Paulo de Tarso, né? Divulgando o Evangelho aos gentios. E aqui está ele incansável. Mas para nós, o Carlos Campeche tem um significado ainda maior, né? O Campeche, ele fundou a nossa casa há 25 anos atrás, no dia 29 de agosto de 1994. O Campeche chegava a Houston para fazer uma palestra, convidado pela Fernanda. E aqui é uma alegria muito grande tê-los dois, porque no mesmo dia, no mesmo local, porque normalmente a gente se encontra num simpósio, aí o Campeche não estava, a Fernanda, e hoje nós estamos aqui reunidos, e é uma alegria muito grande, porque 25 anos depois, a casa ainda continuando com os trabalhos, honrando os compromissos, com amor, a gente está aqui comemorando essa data que, no dia 29 de agosto, há 25 anos atrás, o Campeche colocou a semente do amor da doutrina espírita e ela, graças a Deus, caiu em solo fértil. Além disso, ele fincou também a bandeira da doutrina espírita no Texas, que até então não existia, né? Nenhum centro ou grupos de estudos no Texas. Então começou com... Obrigada, Rosângela. Começou conosco, graças a Deus, e dizemos isso com muito carinho, com muita alegria. E a gente, né, foi dando um impulso, ele nos visitando, e toda vez que o pai chega à nossa casa, o filho quer não só mostrar a casa que está arrumada, que está asseada, mas o filho gosta que o pai veja que os compromissos estão seguindo, que as lições aprendidas não foram desviadas. E é uma grande, grande alegria para nós, não só por isso, mas também porque cada vez que ele nos visita, a nossa casa no mundo espiritual ganha mais um cômodo. E esse cômodo, ele consegue ajudar mais irmãos e irmãs que estão precisando de ajuda espiritual. E com esse cômodo que a gente ganha, cada vez que ele nos visita, a gente consegue trabalhar mais, precisa trabalhar mais, mas também a gente ganha também a ajuda dos grandes obreiros da vida eterna. E isso é uma alegria para nós muito grande. E eu vou contar aqui só um pouquinho, depois ele termina de contar o restante, que a gente já conversou. E como é que começou essa casa, né? A Fernanda participou, ela, em Miami, me corrija, tá, Fernanda, se eu estou pulando aí. Foi participar de um evento espírita em Miami e ela gostou muito de um palestrante que tocou muito o coração dela. E quem não conhece a Fernanda não sabe, mas ela quando quer vai lá e faz, se apresenta e diz, gostei muito de você. E ela foi procurar esse palestrante e disse, que bom, adorei a sua palestra. Aí ele disse, muito obrigada. E ela disse, se eu convidasse você para ir a Houston, que eu sou de Houston, você iria fazer uma palestra? E a gente já riu muito sobre isso, né? E ele disse, claro, vou sim. Quantas pessoas tem no seu centro? E ela disse, não. Na realidade não existe centro. Mas se você for... A gente imagina a cara do Campeche nessa hora. Aí ela disse, mas se você for, a gente arranja... Eu te garanto que a gente arranja plateia. A gente arranja plateia. E ele disse, ok. 2 dias depois, Campeche chegava a Houston. E nesse meio tempo,
A Fernanda voltou e começou a chamar todo mundo. A Fernanda convidou católicos, evangélicos e ateus. E como eles conheciam a Fernanda, gostavam, a Fernanda sempre fez trabalho voluntário, então eles diziam, eu não tenho interesse mas como você é muito legal comigo, eu vou assistir sim. E foi assim que ela conseguiu, né, angariar plateia para o trabalho. E aí chega o Campete e o tema não podia ser mais propício. E esse tema foi o Livro dos Espíritos. Ali a nossa casa nasceu. Com certeza. E dentro dessa palestra, que foi maravilhosa, a gente viu uma pessoa que se destacou. E essa pessoa foi tão ajudada, né? Ele não só veio criar e fincar a bandeira da paz, a bandeira do trabalho, da caridade, mas ele também ajudou uma pessoa que era totalmente ateu, e depois dessa palestra foi tirada as escamas da ignorância dos olhos desse irmão, Armando Souto Maior. E nessa palestra, no final, o Armando agradece ao Campete a permissão, porque ele já havia, Armando, um grande historiador, para quem não conhece, alguns de nós, inclusive, já estudou no livro do Armando, né? Eu sei que eu estudei, e livros de história da escola, né? Um grande historiador, mas ele disse, eu já havia lido o Livro dos Espíritos, mas não me disse nada até agora. E no final da palestra ele agradece ao Campete por ele ter mostrado de uma maneira diferente, e ele agora estava pensando em voltar a ler o Livro dos Espíritos. E o Campete agradece na palestra, e desse dia em diante, a vida do Armando, depois eu deixo você falar, a vida do Armando muda completamente. Então esse irmão veio não só criar um ponto de luz no Texas, que esse ponto de luz gerou outros pontos de luz, mas também veio mudar a mentalidade de um irmão que precisava muito acreditar em Deus, que precisava muito acreditar que a vida continua apesar da morte do corpo físico. E aí, depois de toda dessa ajuda que ele teve, o Armando volta para o Brasil e faz uma obra maravilhosa e desencarna. Desencarna, cumpriu a missão, e hoje, ao nosso lado, radiante, tão contente, com os braços abertos, mostrando para a gente não só a alegria do nosso reencontro, né? Porque nós nunca nos separamos, mas contente por continuarmos o trabalho que nos propusemos há 25 anos atrás. E ele aqui ao nosso lado hoje nos parabeniza com muita alegria, com muito amor, mentor desta casa, que sempre aparece para nós em momentos difíceis, mas que, apesar da saudade, a gente sabe que ele não nos abandona e o trabalho continua. A gente sempre dizia, eu pelo menos, Armando, depois, você está fazendo muita coisa, está trabalhando muito, e ele dizia, não, Valério, eu comecei tarde, então eu preciso continuar. Ele sempre fazia isso. E a gente tem esse coração, essa gratidão por tudo o que até agora você, Campete, e agora com o Armando sendo mentor dessa casa, trabalhador, incansável, que nos dê força, que continue não deixando que a gente esmoreça nos momentos difíceis, nos momentos que muitas vezes a gente pensa que não está fazendo o que deveria, e aí eles vêm e dizem para a gente, não, está sim, vai em frente. Então essa palestra foi muito importante, porque foi essa palestra que nos deu esse impulso para que a gente continuasse o trabalho. Então, no início era o Grupo de Estudos da Doutrina Espírita de Houston, GED, e depois Kardec Spirit Society of Houston, graças a Deus. E aí, o que a gente fez? A gente foi buscar para ver se a gente conseguia encontrar essa palestra. E achamos.
E achamos essa palestra e com a ajuda da Andressa, nossa high-tech aqui, a Andressa e a Lisandra, com a ajuda da Andressa, a gente colocou de VHS para um CD. E a gente sabe que existem coisas, como diz a propaganda do Mastercard, não tem preço, né? São priceless. E a gente encontrou essa e hoje nós estamos dando de presente ao Carlos e à Fernanda. E a gente tem uma aqui para nós também. E eu assisti a palestra de novo. E prepare o Kleenex quando você assistir. Porque a gente viu o Armando, agradecendo o Armando, a Fernanda, a Maria da Luz, né? E eu liguei para a Maria da Luz e disse: Maria da Luz, vem, ela não pôde, mas está nos assistindo através do Facebook. E ela que levou o Armando para a palestra, devolveu o Armando de volta ao hotel e deu ao Armando o Livro dos Espíritos. E mais tarde, anos depois, ele escreve uma carta muito bonita, que eu já intimei, porque ela tem que achar a carta, agradecendo esse momento tão sublime para ele. Então, amigos, vocês aqui presentes, vocês que estão nos assistindo, familiares no Brasil, amigos que estão na Europa, gente, está todo mundo prestando atenção nessa palestra. A alegria é muito grande, porque é a nossa festa de aniversário de 25 anos, nossas bodas de prata. E com certeza virão muitos e muitos anos para todos nós, e cada vez mais a gente ampliando não só a nossa casa, mas todos os núcleos do Texas de Houston, todas as casas espíritas que trabalham, que estudam e prestam a caridade, fazendo bem sem olhar a quem. E antes de chamar o Campete, a gente queria dizer que, obviamente, o pai, quando chega em casa, dá pra gente uma tapinha nas costas. E para nós é importante que a gente esteja fazendo aquilo que a gente precisa, que a gente lembre do trabalho que ele mostra pra gente e a gente siga, como a gente falou aqui no início, esse espaço de fazer o bem sem olhar a quem. E hoje ele vem justamente mostrar também e lembrar a gente como que a gente deve fazer para seguir o caminho do bem e como evitar o caminho do mal. Meus amigos, meu irmão querido, por favor, a palavra é sua. Com licença, meu nome é José Roberto e humildemente eu gostaria de agradecer a tão ilustre visita. Estamos honrados da sua presença aqui. Muito obrigada. O agradecimento é nosso. Boa noite a todos. A nossa saudação fraterna a todos que nos acompanham pelo Facebook. Que Jesus nos ilumine nessa noite de hoje. É uma alegria imensa nós estarmos aqui, naturalmente amparados, acompanhados pelo nosso querido Armando, que à época era agnóstico. E foi muito interessante que a Fernanda, quando me fez o convite lá em Miami, eu fiquei com uma dúvida tremenda, não é? De poder vir, porque tinha passagem comprada de volta. E nós que fazemos atividade espírita ficamos muito tempo longe da família. Então nós temos que respeitar muito profundamente a nossa família. E eu disse à Fernanda, eu não posso te responder sem falar com a minha mulher, porque eu vou ter que adiar o retorno, não é? Que já está marcado. E aí então eu telefonei para minha mulher e expliquei a situação. E ela disse assim, não tem centro espírita? Eu falei, não. E ela falou que vai botar 60 pessoas no salão. E foi o que ela disse. Ela falou, vai lá fazer o trabalho. Então sou muito agradecido à minha esposa. Ainda há pouco eu falava com ela. Muito agradecido pelo apoio, pelo companheirismo, não é? Pela cumplicidade nessa tarefa, que é uma tarefa que efetivamente nos empolga. Nós estamos
é nessa oportunidade que o Cristo nos ofereceu de novo, não é? Na implantação do Consolador prometido para a humanidade. E nós nos lembramos bem que quando a Fernanda nos recebeu no aeroporto, ela disse: antes de te levar à minha casa para conhecer o meu marido, eu gostaria de passar com você no local para você conhecer uma pessoa. Não disse quem era. E aí nós paramos numa sorveteria, o Armando estava tomando sorvete, estava fazendo um tratamento de um câncer de garganta, né, naquele momento. Começamos a conversar, a Fernanda reforçou o convite, ele provavelmente por educação, né, disse que estaria lá, porque ele era agnóstico, né? E então foi realmente uma situação bem interessante. E depois, conversando com a minha esposa mais tarde, né, retornando à casa, ela disse: ela não te convidou só para falar para 60 pessoas, ela te convidou para conhecer o Armando Souto-Maior. No livro também que eu havia estudado, né, no 2º grau, sobre história geral e história do Brasil, ele tinha os 2 livros. E mais tarde, um dia, eu conheci uma pessoa, ela nos convidou para uma entrevista que ela ia fazer como tese de mestrado dela, um trabalho sobre o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um programa lançado pela FEB em 1983, nós acompanhamos desde o início. Então ela fez uma entrevista conosco e outras pessoas, se entusiasmou com a entrevista e um dia nos ligou, falando sobre o trabalho que ela estava desenvolvendo e do envolvimento dela com uma pessoa, o orientador dela e tal, e disse que ela sentia muita presença de um orientador dela que já tinha desencarnado e tal, e ela falando, e eu disse assim: você não estará se referindo ao Armando Souto-Maior? Meu Deus, como você sabe disso? Não é? Nós estávamos pela internet conversando. Eu digo porque estou sentindo a presença dele. Ele me disse que está lhe apoiando no trabalho. Ela começou a chorar, não é? E então Armando, a partir do retorno dele ao Brasil, ele criou um centro espírita, um jornal e uma obra social. E os alunos dele, ele era orientador de tese, de mestrado e doutorado. Quando chegavam assim meio desorientados, normalmente procurando o que tratar, por que você não faz um trabalho sobre o espiritismo? Então, o orientador dela agora era protestante, mas o Armando tinha sido orientador dele, não é? E ela tratando do espiritismo como um orientador protestante, profundo respeito, fez o trabalho, naturalmente saiu muito bem. E nós temos o Armando como esse companheiro, não é? Que ao longo do tempo tem se dedicado, depois da desencarnação, à tarefa. E naturalmente aqui eu o vi abraçado com você falando, e a mão dele de luz aqui, eu vi a mão dele como uma luz aqui, abraçado. E nós temos também a presença de nosso querido Benjamin Rodrigues hoje, não é? E o Armando disse que o Vanderlei também está conosco. Eu não tinha percebido a presença dele, mas ele está conosco também. O Vanderlei foi o criador do Conselho Espírita Americano, junto com outras pessoas. E como a Fernanda disse, uma pessoa muito dedicada, muito atirada ao trabalho, não é? E que também tinha um câncer de garganta, né? E então nós estamos muito felizes, agradecidos pela oportunidade de estar com vocês nesses 25 anos de casa. E o que nós podemos dizer é que continuamos trabalhando. Com certeza. Continuamos trabalhando, nós temos aí um horizonte muito grande, né, pela frente. A doutrina espírita entra agora no cumprimento da promessa que foi feita a Kardec pelos espíritos, e ele anunciou desde o surgimento do espiritismo que o espiritismo vinha para a preparação e a implantação de uma nova era para a humanidade, que é a era da regeneração. E nós estamos agora no início da implantação dessa era da regeneração na humanidade. Saímos da transição em provas e adentramos a regeneração. Então é um desafio muito grande, porque nós já não somos mais trabalhadores da última hora da expiação e provas. Nós somos trabalhadores da primeira hora da regeneração. Nós não podemos imaginar o que isso significa. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, se nós soubermos, tivermos sabido aproveitar essa oportunidade. O Espiritismo, ele nos convida ao estudo, naturalmente.
Mas não podemos nos esquecer que o Espírito de verdade está registrado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro convite dele é amai-vos. Amai-vos e logo em seguida e instruí-vos. As duas coisas estão profundamente interligadas. O Espiritismo é uma doutrina de conhecimento, de estudo, de busca, de aprofundamento, para que nós consigamos crer em Deus, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, sabendo por quê. Não mais porque a religião impõe ou porque o dogma diz que nós temos que acreditar. Nós estamos convidados a raciocinar, ter uma fé raciocinada, utilizando a lógica e efetivamente fazendo as coisas porque nós sabemos o que nós temos que fazer. E o nosso tema de hoje, o bem e o mal, é um convite para essa reflexão. Quando nós observamos o mundo, nós identificamos o mal presente no mundo. Nós não temos como negar isso, especialmente nas ações de algumas pessoas que prejudicam as outras. Mas também percebemos isso, às vezes, em nós mesmos, nas relações que nós mantemos com as pessoas, e que depois a gente se olha e diz, mas como é que eu fui capaz de fazer isso? E nos sentimos constrangidos, às vezes, querendo uma reconciliação ou pedir um perdão e temos vergonha. E aí nós vamos encontrar Jesus. O Espiritismo reveste toda a mensagem de Jesus. Se vais ao altar para deixar a tua oferenda, hoje a gente não oferece mais oferenda, né? Mas vamos lá. Ele diz, e te acordas que, não é? Te lembras de que tens alguma pendência com teu irmão? Deixa a oferenda no altar. Volta, reconcilia-te com teu irmão e depois vem fazer a oferenda. E com o Espiritismo hoje, o que é que nós oferecemos para Deus? Se já não tem mais oferenda de animal, de frutas, essas coisas. O que é que nós oferecemos a Deus? A nossa própria alma, não é isso? É isso que nós oferecemos a Deus. E essa alma precisa estar imaculada, purificada com o nosso próprio esforço. Porque se nós não a purificarmos e nos fizermos puros de coração, nós não poderemos ver a Deus para entregar-lhe a alma. Assim que não tenhamos dúvida, cometemos enganos, somos seres humanos, ainda nos equivocamos. Ter a pretensão de não se equivocar é orgulho, na nossa condição evolutiva. Mas vamos ter o valor, a coragem de pedir perdão, sim. Mas não vamos nos acostumar toda hora, me perdoe, me desculpe, porque senão também vira um vício, não é? Vamos fazer o esforço de não cometer os mesmos enganos. Uma vez percebido que aquilo não está bem, vamos trabalhar para corrigir isso. Esse é o convite que a gente vai encontrar no Espiritismo. Então nós vemos o mal presente muitas vezes nos acidentes, nos desastres, nos roubos, nos sequestros, nas guerras, em muitos acontecimentos da nossa vida. Não há como negar. O mal está presente no mundo. Não temos mesmo como negar. E a espiritualidade nos diz que no mundo de regeneração o mal ainda não desaparece. O bem prepondera, mas o mal ainda se mantém. Vejam como a luta não é simples. Não é um passe de mágica, acabou. Porque Jesus poderia fazer isso. Ele tinha um desenvolvimento, foi o espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra. Mas ele compreendia a nossa necessidade evolutiva. E ele sabia que se nós não construirmos pelo próprio esforço, nós não conseguimos chegar lá. Nós somos como aquelas lagartas, né, que comemos no campo material, e algum dia então a gente vai e faz o casulo. E do casulo nós desenvolvemos as asas. Mas para que a gente consiga voar é preciso romper o casulo. Nós estamos dentro do casulo agora. Se nós não conseguimos romper o casulo, a gente não consegue voar. Eu não sei se vocês já viram a situação. A minha filha já teve todo tipo de animal de estimação. Um dia ela chegou em mim, vivendo na Espanha, disse, papai, eu quero um viveiro de borboletas. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer isso? Não, pai, eu já sei, porque eu já falei com as minhas amigas. Se nós formos na feira, na rua tal dia, não é tudo certinho, ela sabia. Nós podemos comprar um viveirinho de lagartas. Elas viram borboleta depois.
Aí vamos lá, né, comprar. Já tinha tido um monte de animais de estimação, até tartaruga, coelho, tudo. Vamos ver agora, né? Aí compramos as lagartinhas, a gente colhe a parra, coloca, ela vai comendo e tal. Come, 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 um dia faz o casulinho. Aquele bando de lagartinha faz o casulinho. Aí saem do casulo, vira borboleta, voam, se cruzam e bota aquele monte de ovinho. Aí a gente abre o aquário, né? E ela sai voando na natureza. Aí os ovinhos, daí a pouquinho, estão virando lagartinhas também. Dentro desses ciclos que se renovaram várias vezes, uma das vezes, uma borboletinha fez o casulo, a lagartinha fez o casulo, e aí, na hora de sair, ela mexia e não conseguia sair. As outras viraram borboleta, cruzaram, botaram as ovinhas e ela ficava lá se mexendo. Então, nós não sabíamos o que fazer, né? A filha veio, pai, o que a gente vai fazer com essa bichinha, não é? Aí nós pensamos, bom, não sei, quem sabe a gente pega uma tesoura, corta o casulo, né, para ver se ela sai. E cortamos. Ela, puf, caiu lá. Ela voou algum dia? Não. Nunca voou, gente. Então não esperem que os bons espíritos vão fazer por nós o que é nosso trabalho. Nós venceremos o mal do mundo. E com isso fortalecemos as nossas asas para que nós alcemos o voo ao encontro do nosso Pai. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente trabalha essas ideias. De onde é que se origina o mal? Eu já ouvi isso. Deus criou tudo. Então Deus também criou o mal. Aí eu digo, você está numa falácia filosófica, meu irmão. Vamos examinar isso. Estava dando... Era um estudo do ESD uma vez, lá na FEB, né? E eu já tinha lido a respeito e tal, mas não estava, né? E nem estava bem dentro da proposta ali daquele estudo. Mas de repente eu falei para o pessoal, porque dentro da lei de Deus o mal não existe. Eu tinha certeza que tinha lido em algum lugar, não lembrava onde. E aí alguém disse assim, uai, mas como é que o mal existe então? Né? Um dos participantes. Aí eu falei para o mentor que tinha me inspirado, falei, agora ajuda a resolver. Como é que eu vou sair dessa, não é? Aí começamos a conversar, a trocar ideias, um fala, o ESG é maravilhoso por causa disso, né? Um fala, outro fala, e efetivamente, dentro da lei de Deus, o mal não existe. Então quem criou o mal? Eu não fui. Alguém acha que criou o mal? A gente sempre acha que a gente não fez isso. Mas na realidade, não é? Já foi bom nisso. Já foi bom nisso. Fazer mal. Então, a gente costuma dizer assim, não, mas o mal é fruto da ignorância. Bom, se é fruto da ignorância, então foi Deus quem criou o mal. Preste atenção, o Espiritismo diz que nós fomos criados simples e ignorantes e fomos colocados diante da prova para o nosso desenvolvimento. Mergulhamos na vida, não é? Nas sucessivas etapas no campo material, ligadas à matéria, para o nosso desenvolvimento. E diz claramente o Espiritismo, com o tempo se desenvolve o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio a responsabilidade. Enquanto a criatura não sabe, ela não pode ser responsável. Então o mal não pode ser fruto da ignorância. Tudo bem? Então quando o mal surge, é porque a criatura, no uso do seu livre-arbítrio, vai contrariar a proposta da lei divina. Muito bem. Tranquilo, então? Nós, no mau uso do nosso livre-arbítrio, em algum momento da nossa evolução, nós geramos isso que é chamado mal. Bom, mas então, o mal está na lei divina? Não, senhor. Vamos examinar. Olha como é interessante. Nós sabemos que há uma lei de causa e efeito. Ação e reação que os Espíritos nos ensinam. Ninguém recebe se não tem necessidade. Tá bem? Vamos dar um exemplo gráfico para a gente poder entender. O indivíduo A está passando por problemas, dificuldades, e ele está desesperado, ele tem filhos, ele tem a esposa doente, e ele não sabe o que fazer, ele sai para a rua e ele vai de alguma maneira resolver o problema dele. Encontra o B.
Ao encontrar o B, ele tira uma arma e diz para o B, dinheiro ou a vida? Naquele desespero dele. O que pode acontecer nessa situação? O B pega tudo que tem e dá para ele. Ele pega o dinheiro e sai correndo. Mas ele não poderia ter feito diferente? Ao invés de apontar a arma, chegar no B e dizer, olha, a minha situação é uma vergonha horrorosa, mas eu já procurei emprego, eu não sei, você não pode me ajudar, porque se quiser ir ver, está lá minha família. Eu preciso de ajuda. Ele não poderia ter feito? Não, mas ele preferiu apontar a arma. Se o B deu dinheiro para ele e foi embora, ele ficou com uma dívida, não ficou? Mas o B é um sujeito meio teimoso, achando que ele pode resolver, ele se vale por ele mesmo, o outro está com a arma apontada nele, ele vê que o cara está tremendo, ele disse assim, esse é marinheiro de primeira viagem, vou dar uma rasteira nele e vou dar dinheiro para ele coisa nenhuma, safado. Ele está lá pensando com ele. E na hora daquela situação e tal, e pá, o A, puff, puxa o gatilho, pum! Acertou bem no peito do B, o B, puff, cai lá no chão. E agora? O A fez um mal para o B? Não fez. Prestem atenção. Ele fez um mal para ele mesmo. Porque se o B não tivesse necessidade de passar por aquilo, o A ia errar o tiro. Kardec pergunta, os espíritos desviam a bala depois de disparada? Não. Mas podem dar um tapinha na mão do cara na hora que ele atira e o tiro não pega no indivíduo. Tudo bem? Tremendo do jeito que estava, ele atiraria e sairia para o outro lado. Mas ele acertou. Se ele acertou é porque o B tinha uma dívida pendente. E foi permitido para que ele se libertasse da dívida que ele tinha. O mal que o A fez é um mal só para ele, porque agora ele tem que resolver isso. Ele gerou uma pendência para ele. Mas o B, se souber perdoar e aceitar, se liberou de um compromisso que ele tinha anteriormente. Tudo bem, gente? Ah, mas aí vai entrar no ciclo vicioso? Porque agora o A está devendo e vai ter que ter um C que venha matar o A? E aí como é que vai ficar essa história? Então nós vamos contar uma historinha que a gente encontra, a psicografia do Chico Xavier, não é? Acho que é Hilário Silva, se não me engano, ou é Irmão X. O indivíduo é um espírito exemplar na cidade. Trabalhador, dedicado. Na fábrica onde ele trabalha, todo mundo respeita o indivíduo. É um sujeito ao concurso. Na família, nossa, um pai maravilhoso. No centro espírita, frequenta um trabalho mediúnico, é dedicado, faz a caridade. É aquele indivíduo que efetivamente reencarnou no campo do bem. Um belo dia ele está lá no trabalho dele, fazendo atividade, e há um acidente, a máquina pega o dedo dele, puf, come o dedo dele até o dedão polegar. E ele então entra numa depressão por causa daquilo. Está de licença, não é? Porque tem que recuperar, vai para o médico, aquela coisa toda. E ele está então já no segundo ou terceiro dia de licença, vai no centro espírita, no trabalho mediúnico, senta lá cabisbaixo. Um cara que era comunicativo, falava com todo mundo, está lá ensimesmado. E durante o trabalho o mentor espiritual se comunica através de um médium. Fala diretamente, fulano, você está triste, não está? Você está achando que foi indevido, né? Você está com a convicção de que é uma pessoa boa. Então deixa eu lhe contar a origem. Na verdade era para você ter perdido o braço inteiro. Mas você fez tanto bem nessa encarnação, se integrou de tal maneira na proposta do nosso Pai, que você não precisava nem perder o dedo mais, pelo bem que fez aos outros. No entanto, ainda tinha uma pendência, porque você estava se acreditando bom. E era preciso te recordar. Então perdeu o dedo para lembrar. No dia seguinte ele estava lá no trabalho. Oh, mas você está com licença de não sei quantos 15 dias. Estou pronto para retornar ao trabalho. E voltou a alegria, a felicidade de sempre, no auxílio ao semelhante. Tudo bem, gente? Houve uma coisa que sempre me incomodou na vida. Com o que os animais sofrem?
Por que os animais sentem dor? Leon Denis, no Problema do Ser, o Destino da Dor, nos informa que a dor tem várias funções. André Luiz também fala isso no Evolução em Dois Mundos. A dor tem várias funções. Uma das funções da dor é promover a evolução da criatura. Tudo bem? Não sei se vocês já viram o cachorrinho que chega na beira ali na calçada, ele olha para um lado, olha para o outro e aí atravessa. Já viram? Mas tem aquele que vai direto, né? E pluf, o carro pega ele. Eu vi isso acontecendo quando era menininho ainda. E ali me surgiu essa dúvida. Por que Deus permite isso? Só depois, mais tarde, lendo Leon Denis, fui compreender. Os animais aprendem por impressão, segundo a ciência nos informa. Então, quando passa por aquela impressão, registra no princípio espiritual, que já tem um corpo rudimentar, que a gente não pode chamar ainda de perispírito, mas é um modelo organizador biológico que já registra a experiência. E aquela criatura, quando ele vai ocupar um outro corpo de qualquer animal, ele já registrou aquilo. Que se ele não for cuidadoso, ele morre. Tudo bem, gente? Então nós vamos aprendendo dessa maneira. Não sei se vocês já viram galinhas, porque diz que é o cérebro mais pequeno que tem, não é? Galinha não pensa, a pessoa diz assim, não é? Mas as galinhas estão comendo na beira da rodovia, nenhuma delas atravessa a rodovia. Não sei se vocês já viram isso. Come ali, mas do lado de cá, para lá não passa de jeito. Então os animais aprendem por impressão. E nós também no começo. Questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que passa o espírito pelo período da infância. Mais maleável as impressões que recebe, ou seja, nós aprendemos. E depois diz que o espiritismo não é científico. Ah, tudo bem, gente? Mais maleáveis as impressões que recebe, o espírito nessa etapa, não é? Está aos cuidados dos pais, que são os seus educadores. E essa educação dos pais é intransferível. Não pode transferir para ninguém, por mais que tenha ajuda, não é? Então, o mal nasce não da nossa ignorância, mas da nossa ignorância voluntária. Nós sabemos, mas somos teimosos, não queremos seguir a inspiração que recebemos dos nossos mentores, dos bons espíritos, queremos fazer do nosso jeito. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Os dóceis evoluem mais rápido do que os teimosos, do que os rebeldes. Tudo bem? Se nós somos rebeldes, vai levar mais tempo, gente. Então é melhor ser dócil. Tudo bem? Aonde é que nasce o mal? Nasce na nossa ignorância voluntária, porque a lei de Deus está na nossa consciência. O que nós precisamos é trabalhar isso, mergulhar para dentro de nós mesmos, que é aí onde nós vamos encontrar a solução. Só que quando mergulhar, nós vamos encontrar um monte de lixo que a gente acumulou lá dentro. Às vezes tem alguns monstros. Aquele que grita com os outros é um monstro que está lá dentro. Aquele que é agressivo é um monstro. A gente fica um pouco com medo de enfrentar, mas é preciso enfrentar isso, porque são aqueles familiares. Está lá no Bhagavad Gita. Arjuna, não é? Está lá e Krishna diz para ele que para realmente chegar, não é, à perfeição, é preciso matar todos os parentes. Nossa, meu Deus do céu, que loucura é essa? Bhagavad Gita mandando matar meu pai e minha mãe? Mas quais são os parentes que a gente carrega conosco todo o tempo? Primeiro é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a impressão de autossuficiência. Eu sou tal, não é? Eu posso tudo. Então, esses são os parentes que nós temos necessidade efetivamente de eliminar. E o Espiritismo concorda plenamente com isso, porque nos apresenta Kardec com os espíritos superiores as duas chagas da humanidade. Quais são, gente? Egoísmo e orgulho. Ou orgulho e egoísmo. Não é? As duas chagas estão sempre juntas ali. Então é onde nós temos que trabalhar. Mas nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 629, a definição de moral. É a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Olha só. Então a moral é a regra de bem de viver. Ou seja, de distinguir o bem do mal. Quando a gente consegue distinguir o bem do mal, com o nosso raciocínio, nós conseguimos fazer opção.
E já vamos entendendo que se nós fazemos a opção pelo mal, o único prejudicado de fato somos nós. Porque seremos instrumento da lei divina para ajudar a liberar os que estão com problemas pendentes. Por isso está lá no ensinamento. Bendita é a mão que te fere. É porque nos liberta. Quando nós compreendemos isso. Porque quando a gente se rebela, fica no círculo vicioso, repetindo as experiências. Então, na questão 630, Kardec pergunta: como distinguir o bem do mal? E os Espíritos dizem: o bem é conforme a lei de Deus. Tudo que está conforme a lei de Deus é o bem. Tudo que está contrário à lei de Deus é o mal. Aonde é que nós vamos aprender a lei de Deus, gente? Ela está na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei divina está inserida na nossa consciência, já está ali. Mas como a nossa consciência parece uma cebola. As cebolas são as várias camadas, né? Aí, como é que essas camadas se formaram? Lá no âmago está a lei divina. Só que aí nós botamos os preconceitos, as ideias preconcebidas, colocamos a nossa lei, a nossa maneira de ver, os nossos dogmas, preconceitos, fomos colocando. São todas camadas da cebola. A hora que a gente quer acessar a lei divina, está esse monte de camadas de cebola ali. É preciso ir abrindo essas camadas. Por isso a importância da meditação, da autoanálise, do autoconhecimento. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos recomendando o autoconhecimento. Por isso essa necessidade de trabalhar, não é? Nós dentro de nós mesmos, nós conosco mesmo. E usar algumas técnicas que Deus possa auxiliar. Ah, mas como é que eu vou aprender a meditar? Vai para algum curso de yoga, não tem problema nenhum. O espiritismo não é bairrista, não. Não é? Consegue alguém que sabe ensinar a meditar. Ó, tem compêndios, eu tenho pelo menos 10 livros sobre meditação que eu já li. E que nos ajudam a encontrar os caminhos de como fazer a meditação. E a gente vai descobrindo que a gente pode meditar em horas tão interessantes, gente. Uma vez eu ouvi o Divaldo falando isso. A gente fica de manhã, levanta, não é? O homem vai fazer barba, vai fazer o asseio, a mulher tem que fazer a maquiagem, leva um tempo, né? E depois, passado alguns minutos, a hora do almoço, a gente lembra o que a gente pensou naquela hora da manhã? Normalmente a gente não lembra. É uma hora preciosa para meditar. Porque aquilo é um ato mecânico, não é? Fazer o asseio matinal, fazer a maquiagem é um ato mecânico. Em que a gente pode estar meditando. Se a gente ler uma página nobre antes do Evangelho, não é o Evangelho por Emmanuel, que a FEB agora já lançou o 7º volume. Não sei se vocês sabem dessa obra magnífica. A FEB conseguiu, Geraldo, um dia lá na FEB, recebeu um PDF, uma folha de um rapaz dizendo que fazia anos o Saulo Silva, com a família dele, resolveu estudar o Novo Testamento e começaram a pegar as mensagens de Emmanuel, que examinavam os textos do Novo Testamento, e que ele tinha recopilado, estava tudo anotado, né? Aí quando o Geraldo olhou aqui, ele falou: mas isso aqui é um projeto, será que o Saulo vem conversar comigo? Aí o rapaz chamou o Saulo, sentaram lá na FEB, o Geraldo fez contato com as editoras, porque nem todas essas mensagens estavam publicadas pela FEB, só uma não aceitou ceder as mensagens para a FEB, mas aí faz lá o versículo, vem as mensagens, e aí vem citado: tem mais tal mensagem no livro tal da editora tal, para quem quiser ir lá pegar, não é? E ter a mensagem toda para... Agora vai ter uma outra edição dessa obra toda, e o Geraldo vai de novo ver se a editora agora já pode ceder, não é? Para que facilite o trabalho do nosso estudo. É uma obra monumental, 7 volumes, tá bem? Que nos ajuda a entender o Evangelho de Jesus, não é? Para que a gente tenha condições efetivamente. 631 do Livro dos Espíritos diz que meio de distinguir o bem do mal é pela inteligência. Nossa capacidade de meditação discursiva, na análise dos textos que nós lemos, na comparação daquilo que nos acontece, nas consequências que nós já vamos conseguir observar daquilo que nós fazemos. Tudo bem, gente?
E aí, na questão 632, os espíritos vão informar Kardec que o homem está sujeito a se enganar. Que nós ainda estamos sujeitos ao engano, como a gente citou. Jesus, tudo se resume em ver o que gostaríamos que nos fizessem. Qual é a regra de ouro? A regra áurea. Faça ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse por ti. Ai, Senhor. Não é, Fernanda? Muitas vezes na nossa conversa a gente fica empolgado. Eu fico empolgado, vou subindo o tom. Uma vez o meu irmão Geraldo disse para mim, Cal, né? Na família chama Cal. Carlos, Cal, eu vou ficando Cal. Cal, você não percebeu que às vezes você se entusiasma tanto que você está contando alguma coisa que não tem nada a ver com a gente, mas saem farpas. Isso dói, eu sou médio, poxa. Tudo bem, gente? A gente às vezes não percebe que nós ficamos tão entusiasmados que a gente começa a emitir aquelas vibrações, né, que saem espontâneas, a gente não está nem percebendo, não tem intenção, mas ainda não está educado, nós não educamos o nosso espírito, ou não. Não é bem assim, não. O espírito sou eu não me eduquei ainda, porque o meu espírito é uma retórica, é uma figura de linguagem, na verdade, porque de fato eu sou o espírito. O que eu tenho é um corpo, o que eu tenho é uma personalidade que chama Carlos Campete, mas eu, essência, sou espírito. Então eu preciso trabalhar a minha autoeducação. A educação dessa realidade essencial. Porque senão a gente vai ocupar ainda muitas personalidades até conseguir fazer isso. Ou seja, ficar reencarnando, e o objetivo não é reencarnar, não é? O objetivo é nós nos liberarmos. Buda diz que a vida é um sofrimento, cuja finalidade é nos libertar do sofrimento. Tudo bem, gente? Então a vida no campo material é sofrimento ainda. Porque nós estamos no berço da matéria, onde nós nascemos. E ainda não conseguimos nos liberar dela. Os espíritos superiores já se liberaram da matéria, não tem necessidade de reencarnar mais. Estão vivendo em mundos sublimes. Para nós ainda vai custar muito tempo, mas nós temos que saber que essa é a meta, para nós trabalharmos. Então nós vamos ver que nós vivemos nesse mundo, nessa dicotomia entre o necessário e o supérfluo. O que efetivamente nós precisamos do mundo? Jesus recomendou estar no mundo sem ser do mundo. Esse é o nosso grande desafio. Como estar nesse mundo sem ser do mundo? E ele ainda vai dizer, sois a luz do mundo, ó Senhor. Olha como é que Jesus nos deu ânimo. Nós podemos nos fazer a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Em potencial já está em nós. Agora nós precisamos fazer esse esforço, fazer com que essa luz brilhe. E quando diz grande, uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela. Então já tendo entendido, não é? Que o mal moral, ele não está na natureza das coisas. Não está nem na nossa própria natureza. O mal nós geramos em função da nossa rebeldia. Então nós vamos entendendo, não é, como trabalhar isso. Então é a questão 634 do Livro dos Espíritos. Porque Deus não criou a humanidade melhor do que ela está. Por quê? Por que Deus já não fez a gente perfeito logo, resolvia logo esse problema? A gente não estava nem aqui conversando sobre isso? Estava todo mundo lá no céu, né? A primeira pergunta, existe céu? Na concepção ortodoxa, céu não existe. Assim como não existe inferno. Não é aquela coisa eterna que você vai ou para sofrer para sempre, ou para ficar adorando a Deus, tocando a arpinha para sempre. Isso não existe. Agora, o purgatório, esse sim, nós estamos nele agora. Esse é o purgatório, que é chamado no Espiritismo de umbral. E a nossa esfera, essa que nós habitamos dos encarnados, está mergulhada no umbral. Basta ali as 7 esferas da Terra, publicação da FEB, para a gente ver, não é? Que nós estamos mergulhados no umbral. Mas isso vai mudar, nós estamos entrando na era da regeneração e essa esfera que nós estamos habitando vai se sublimar, vai se purificar, vai se aproximar mais daquilo que a gente chama de nosso lar. Tá bem? Daquela realidade de nosso lar. Mas ainda ali vocês veem os sofrimentos, é preciso acolher os enfermos, os desequilibrados.
e ajudá-los, não é? Para o despertamento, aí vem as oportunidades de trabalho. Então é trabalho sempre. Então Deus criou simples e ignorante e nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer. Questão 637. A responsabilidade vem conforme o conhecimento. Conforme nós desenvolvemos a nossa capacidade de entender, de perceber. É por isso que não dá para julgar os outros. Ademais, Deus julga pela nossa intenção. E nós nunca sabemos qual é a intenção do outro. Por mais que o outro tente nos explicar, nós não entendemos qual é a intenção dele. Porque mesmo na hora de falar, a pessoa não consegue. Então não cabe julgar ninguém. Ponto pacífico, gente. Não pode julgar ninguém. Mas nem os políticos, principalmente os políticos, não pode julgar. Tem que orar por eles. Alguns estão fazendo um excelente trabalho, infelizmente poucos ainda, não é? Mas vai aumentar o número dos políticos que fazem um bom trabalho quando eles entenderem que se eles não usam a oportunidade para o bem, eles terão que responder. Raul um dia fez uma palestra dizendo que o futuro agrícola do Brasil estava garantido. Aí a gente pode desabastecer do mundo. Porque todos os políticos que agora estão enganando o povo vai ter que ir para a agricultura. Então, a agricultura está garantida, não tem que se preocupar não. Mas também aquelas pessoas que administram grande empresa. Também os pais de família que não estão cumprindo o papel, aí estão as mães incluídas, tá bom? É força de retórica também. Todos nós que não cumprimos o papel temos que voltar para poder fazer, não é? Aquilo que é preciso ser feito. E nós temos essa oportunidade maravilhosa com o Espiritismo. Mas há uma questão. Bom, antes dessa questão, na questão 638, diz: o mal é necessário enquanto a alma não se depura. E Deus permite, justamente porque o mal é um instrumento da depuração. E nós mesmos utilizamos uns em relação aos outros. Tudo bem, gente? Então, a questão que eu quero citar agora para vocês é uma pergunta. Questão 642. Basta não praticar o mal? Será que basta não praticar o mal? Eu vou pedir licença para contar uma situação de um familiar, que eu assisti a conversa desse familiar com outro familiar. Era ela falando com ele, e num dado momento ela diz assim: ô meu irmão, você precisa se movimentar. Quando a gente era católico, você nem na igreja ia. Agora que nós somos espíritas, você também não se mexe. Não é? Não é que você precisa ser espírita, mas tem que fazer alguma coisa boa. Ah, minha irmã, mas você sabe, eu nunca fiz o mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Aí nós nos lembramos, que a gente já tinha lido, né? Ouvindo a conversa, nós lembramos que está dito no livro dos Espíritos que não basta o indivíduo não fazer o mal. Porque se ele não está fazendo o bem, isso já é um mal em si. Aí a tia tentou explicar isso para esse familiar, né, para esse irmão dela. Tentou deixar claro, mas ele teve dificuldade. Tem gente que se acomoda, gente. Fica esperando o tempo passar. Tem chance, mas não faz, não se movimenta, não busca a oportunidade de fazer. E a oportunidade surge a cada momento. Na rua. Às vezes até com familiares, com companheiros do trabalho. Aí eu vou narrar uma situação. Não sei se vocês conhecem Alípio Gonçalves. Conheceram? Alípio Gonçalves era um canário, portanto era espanhol, nasceu nas Ilhas Canárias e foi para a Venezuela. Ele ficou muito rico, ganhou muito dinheiro, era fabricante de móveis e tal. Ele ficou muito rico, ele e um sócio dele ganharam muito dinheiro. E o Alípio, num dado momento, conheceu o Espiritismo. Começou a visitar o Brasil, aí propuseram para ele fazer tradução da obra do Chico. Ele aceitou a ideia, ele disse que foi aprendendo com o tempo. Até as traduções que ele fez no começo, ele refez depois. No final, ele traduziu 26 obras de Chico Xavier, cedidas pela FEB, principalmente, para o espanhol. E ele imprimia os livros e distribuiu de graça pelo mundo todo. Gastou uma fortuna, a mulher dele concordou, Dona Ana, uma pessoa maravilhosa. E o Alípio Gonçalves se iluminou nessa encarnação
é fazendo isso. Bem, ele realmente se iluminou nessa encarnação fazendo isso. E o Alípio, ele era uma pessoa que sabia aproveitar a oportunidade. Uma vez estando lá na Venezuela, antes a gente podia ir, agora não está podendo, né, gente? Queira Deus que se resolva logo para a gente poder voltar. O país é muito bonito, um povo maravilhoso, acolhedor, está vivendo essa situação aí, é que a gente sabe, oremos muito, não julguemos, nós não sabemos o porquê das coisas, não é? Então oremos por todos. Agora mesmo nós vamos encontrar um companheiro aqui no México. Ele não podia pagar a passagem, porque não tem condição. Então nós nos cotizamos e mandamos a passagem para ele, algumas pessoas, para ele poder vir, não é? Mas nós lembramos que uma outra vez que nos encontramos na Bolívia, foi possível dar alguns dinheiro para ele, como dólares e tal, mas agora não pode entrar. O governo decretou que se alguém tiver com dinheiro estrangeiro, tem que entregar para o governo. Como é que ele vai poder alimentar a família dele? Como é que será a situação? Oremos, não é? Peçamos a Deus para criar essa psicosfera positiva, para que aqueles que estão na ignorância voluntária despertem, abram a sua consciência e compreendam que o mal que nós fazemos para o outro, nós teremos que resgatar isso no futuro. Quando nós compreendemos isso como humanidade, a humanidade se transforma. Porque quem quer o mal de si mesmo? Nós só queremos o nosso bem, não é? Mas ainda não entendemos que para efetivamente receber é preciso fazer para o outro. Então, estava lá com Alípio, ele nos convidou para ir numa entrevista na televisão. E quando nós fomos entrar, tinha um senhor na calçada parado de pé, olhando assim, o senhor parado. Aí nós entramos, fizemos lá a entrevista, isso demorou 1h30. E aí saímos, quando nós saímos, o homem estava lá, do mesmo jeito, parado assim. E nós viemos caminhando, já tínhamos caminhado uns 50 passos, o Alípio disse assim, você se importa de me esperar um pouquinho? Eu disse, não, Alípio, lógico que eu te espero. Ele disse assim, fica aqui então. Não é? Porque ele não queria que eu acompanhasse. E ele foi na direção do homem. Ele chegou e começou a conversar com o homem que estava parado assim. Depois do Alípio já estar falando alguns minutos com ele, olhou para o Alípio, finalmente. Não é? Aí o Alípio fez pergunta, alguma coisa, eu não estava ouvindo, não ouvia a conversa, alguma coisa estava acontecendo. E eu percebi que o homem falou alguma coisa para ele. De repente o Alípio botou a mão no bolso e tirou dinheiro. Não foi pouco não, tá? E entregou o dinheiro na mão do homem. O homem olhava para ele como que não acreditava. Não é? Ficou efusivo com aquilo. E aí então, o Alípio fez sinal para ele. E o homem saiu correndo com o dinheiro na mão. Saiu correndo, foi embora. Provavelmente para resolver alguma situação de emergência que a família estava. O indivíduo estava lá. Graças a Deus que não escolheu suicidar, não é? Então a gente pergunta, eu mesmo vi aquele homem, eu ia sair de lá e olhar aquele homem e ele é um dos invisíveis. Tá bem? Sabe aquela questão da miséria oculta que está no Evangelho? Essa é a miséria oculta. Às vezes está do nosso lado. Às vezes é um frequentador, trabalha, perde um emprego, a gente não fica sabendo, a pessoa tem vergonha de falar. E a gente não fica sabendo porque não tem uma proximidade maior. Então essas coisas têm que ser resolvidas, não é? Há uma outra situação, a gente está falando de bem e mal, tá, gente? Presta atenção nisso. Vem um indivíduo, depois de uma palestra no Rio de Janeiro, ele fez a palestra, ele ficou satisfeito com a palestra que ele fez, vem caminhando pela rua, porque ele não morava muito longe, e depois de alguns quarteirões do centro, ele vai passando na frente de um bar-restaurante e tem um homem deitado na calçada ali. Aí ele olha aquilo e pensa assim, esse tomou todas hoje. E vai embora, né? Depois ele já ter andado mais uns 3 quarteirões, ele pensou, caramba, a palestra que eu fiz, como é que eu posso pensar isso? Como é que eu sei que ele tomou todas? Acho que o mentor espiritual que tinha inspirado ele tocou, né, de novo. Aí ele volta, né? Quando ele vai voltando, ele vê uma mulher que está vindo pelo mesmo caminho que ele vinha. A mulher elegantérrima. Aquelas bolsas em que se você vender compra um carro novo, daquelas, sabe? Elegantérrima, um salto alto. E ela vem caminhando e vai direto no homem. E ela tenta falar com o homem. Parece que o homem não escuta. Ela com dificuldade se abaixa.
e conversa com o homem. Depois de algum tempo, ele já veio, chegou mais próximo e parou, né? Ela se levanta e entra no bar-restaurante. E ele ficou na dúvida se ele ia lá falar com o homem, se ele não ia. Resolveu esperar para ver o que ia acontecer. Passado um tempo, ela sai de lá, com um embrulho e uma garrafa de água. E aí ela abre o embrulho e começa a tirar pedaços de comida e botar na boca do homem. Pega a cabeça dele e tenta dar água para ele. Passado um tempo, o homem faz um esforço para se levantar e ela ajuda ele a se recostar no muro. Passado mais um tempo, ele está sentado. Ele já faz menção e pega a comida. Daí a pouco, ele faz esforço e pega a água. E a mulher falando com ele respondendo de vez em quando. Passado um tempo, ele já tinha comido o sanduíche, ainda tinha água na garrafinha, ele botou do lado. Ela abriu a bolsa e tirou dinheiro. E o homem faz assim para ela. E ela simplesmente dobra o dinheiro e bota no bolso dele. Fala mais alguma coisa para ele e vai embora. O que o nosso palestrante aprendeu? Tudo bem, gente? Não adianta ficar falando para os outros fazerem. Recomendar para os outros é tão lindo, é tão bonito, é tão fácil de fazer. A questão é quando é que nós vamos fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. E aí é onde há a diferença do bem e do mal, gente. É justamente aí onde nós estabelecemos. Está no nosso alcance. Nós podemos fazer. Deus nos criou dessa forma. E muito cuidado, porque tem muita gente pensando que não é capaz. Está tão viciado, tão acostumado nas coisas negativas, que não acredita que pode fazer o bem. Chega a recorrer ao suicídio. Hoje é calamidade pública. Vão me surgindo as histórias, não é, que ajudam a gente a entender. Essa vai ser a última que eu vou contar. Uma senhora, casada já há algum tempo, os filhos já formados, já tinham saído de casa. O marido conhece uma jovenzinha e um dia chega a ela e diz assim: olha, eu sempre fui honesto com você, não é? Cada um tem um conceito de honestidade, né? Eu não posso continuar a situação, o fato é que eu conheci uma moça e eu vou te dar o divórcio. Ela levou um choque, né? Um susto. Mas ele deixou o apartamento para ela, o mesmo que estavam morando, ele é que saiu, passou pro nome dela, passou carro, ele passou um monte de coisa para ela. Fez tudo, não precisou nem advogado, ele fez tudo certinho nesse aspecto. Mas ela ficou sozinha dentro de casa. E entrou numa depressão horrorosa. Parou de encontrar as pessoas amigas, parou de ir onde ela ia. E uma amiga bateu na porta, né? Um dia bateu lá na porta, encontrou ela naquela situação. Ela entrou, começou a conversar e tal. E disse para ela: olha, o negócio é o seguinte, eu não posso te forçar nada, mas eu frequento uma instituição que está a 1000 passos da sua casa, aqui embaixo, Federação Espírita Brasileira. Ela nunca tinha visto, porque lá em Brasília, as quadras abrem para lá, não é? Se a pessoa não tem necessidade de passar aqui nessa avenida onde está a FEB, ela mora a 1000 metros ali e sai sempre por lá e nunca vê. Então nunca tinha visto a FEB. Dentro da situação, não tinha nada para perder, acompanhou a amiga para ir lá na FEB para uma palestra. Aí viu que tinha atendimento fraterno, faz o atendimento fraterno, conversa, passa a sua situação lá e tal. E aí soube que tinha grupo de estudo. Estava gostando tanto, entrou no grupo de estudo do ESD. Ali estava estudando, um dia ela ouviu uma pessoa, não é? Perguntou para ela: você sabia que tem um lar de velhinhos aqui perto? Aí ela falou: não sabia não. Pois é, se chama Tenda do Vô Pedro, uma coisa assim. É de Umbanda, não é? Mas acolhe os velhinhos, é um lar de velhinhos. Eu vou sempre lá. Você não quer ir comigo, não? Eu falei: não tem nada para perder, que dia que você vai? Aí já combinaram, ela foi. Chegou lá, se encantou. Começou a fazer amizade com os velhinhos, de vez em quando eles fazem baile e tal. Ela começou a ir também e tal, não é? E aí ela diz: antes eu me sentia muito solitária, uma depressão horrorosa. E a depressão é um negócio terrível, porque se você não toma cuidado, ela volta de novo. Mas quando eu começo a me sentir deprimida, eu tenho 2 caminhos. Ou eu desço reto e entro na FEB,
Ou eu faço enviesado e vou lá na casa dos velhinhos. Não tenho mais depressão. Tudo bem, gente? Joana de Anjos diz: quem é solidário não entra em depressão. Tudo bem? Quem é solidário não se sente solitário. Então, o bem está nessas coisas. O nosso meio induz ao mal. As telenovelas, os filmes, basta olhar, presta atenção. Pega esse canal aí de assinatura, né? Diz que está passando por dificuldades financeiras. Com tudo que ele tem de assinatura, está passando por dificuldades financeiras. Eu vou ser muito otimista, vou dizer 80% do que é apresentado é lixo. Que não vale a pena ver. Um dia eu me sentei, eu adoro filme, me sentei lá para escolher um filme. Era meia hora, 40 minutos depois, não tinha achado nenhum para ver. Porque aqueles que eu achava que dava para ver, já tinha visto. E aí eu pensei, gente, eu estou aqui há meia hora, 40 minutos. Quantas opções eu vi? Eu tinha visto 500 opções, ou mais. E não encontrei nada, porque os que eu achava que valia a pena, eu já tinha visto. Tudo bem, gente? Mas graças a Deus que tem canal que a gente pode escolher, que são canais que estão tratando da natureza, da história. Então a gente já pode escolher coisas, não é, que realmente vale a pena, porque tem opção. Está aumentando o número de filmes espíritas. Falando nisso, já viram o filme do Divaldo? Não chegou ainda. Gente, eu vi 2 vezes. A primeira vez, aquele tipo de obrigação, quando a gente é diretor da FEB, eles deram o ingresso, fizeram uma sessão especial de pré-lançamento, né? Então, eu, rodeado de espírito, eu fiquei me vigiando, né? Aí eu vi o filme, e aí eu senti alguma emoção e tal, mas, né, terminou o filme, eu vou para casa. Aí o meu irmão, Geraldo, disse: Carl, eu vou viajar, você vai estar no final de semana, leva a mamãe para ver o filme do Divaldo. Ótimo, porque agora é a minha oportunidade de ver relaxado o filme. Aí levei a nossa mãe para ver o filme, e, bom, aí eu me entreguei, né, fui examinando. Gente, eu chorei metade do tempo. O filme é simplesmente maravilhoso, e não está toda a vida do Divaldo. Ele vai contando a história até o momento que ele lança o primeiro livro, Mestre de Amor. Mas vai ter a segunda parte. Queira Deus que faça a segunda parte. Tá? Porque é maravilhoso simplesmente o filme. Tudo bem? Eu ouvi alguém criticando. Mas como é que o Divaldo permite isso em vida? Filme sobre a gente tem que fazer depois que morre. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Eu fico impressionando, não vai morrer nunca, né? Então não vai fazer nunca o filme. Então, as pessoas não sabem da história. O que me contaram, não foi o Divaldo, ainda não conversei com ele sobre isso, mas me contaram que falaram que iam fazer o filme para ele, e ele disse que não era para fazer. Aí houve uma outra oportunidade que eles voltaram ao assunto e ele disse que não. Na terceira vez falaram: Divaldo, o negócio é o seguinte, nós já estamos com a coisa muito adiantada, temos já um roteiro feito, e é com você ou sem você, nós vamos fazer o filme. O que vocês fariam numa situação dessa? Passa o roteiro para eu dar uma olhada, não é isso? Então, já que vamos fazer uma coisa bem feita, não é? Pois eu digo para vocês que ficou bem feito. Ele revisou 8 vezes o roteiro, segundo nos falaram, não é? Acompanhou. E o final do filme é uma coisa lindíssima, não vou falar mais nada, deixa lá. É maravilhoso, simplesmente. Não é? Então, o nosso meio ainda induz o mal, mas nós podemos reverter isso, gente. Eles estão acompanhando, não precisa nem bater na porta mais para perguntar. Um dia, não é, bateram na minha porta. Eu estava mudando de canal, não me satisfazia com esse canal de televisão, ficava mudando toda hora, né? E aí bateram na porta, eu interrompi e ficou parado num. Aí a pessoa disse: eu estou fazendo aqui um levantamento para o Ibope, qual canal que o senhor está vendo? Eu falei: epa, espera aí, esse que eu estou vendo agora porque eu estava procurando. Não, mas eu tenho que marcar o que o senhor está vendo agora. Mas não é o canal que eu vejo, mas é isso que o senhor está vendo agora, é o que eu vou ter que marcar. Agora eles não fazem mais isso, eles acompanham pelo satélite, não é? Tem televisões que mandam sinal, a gente às vezes não está nem sabendo, tá bem? Então eles sabem tudo que nós estamos vendo, e sabem muito bem. Então é a hora de dizer não àquilo que não convém para o nosso lar. Tudo bem, gente? Não vamos deixar o mal entrar dentro de casa, vamos mudar. Nós temos um filho autista. A gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, Los Angeles. A minha mulher liga para lá,
num dia, só tinha um provedor naquela região de canal caro. Eu queria inibir, porque não tinha inibição no controle, hoje tem, naquele tempo. Queria inibir um canal. Qual o canal que a senhora quer inibir? Ela falou o nome. Ah, mas não vai dar, minha senhora, porque esse canal faz parte da assinatura básica. O que faz parte da assinatura básica a gente não pode cancelar. Aí ela diz, poxa vida, mas eu não posso manter esse canal, vou ter que cancelar com vocês. Mas minha senhora, por que a senhora quer cancelar esse canal? Porque eu tenho um filho em casa. Mas minha senhora, esse canal é para criança. Ela falou justamente por causa disso. Os personagens são todos esquizofrênicos. Você está perturbando meu filho que é autista. Aí teve que cancelar o canal. E nós aprendemos a viver sem televisão. Excelente. Tudo bem, gente? É possível viver sem essa coisa. Seleciona filme, o menino sabe hoje selecionar. Ele tem os filminhos em casa, ele tem o tablet, a minha mulher acompanha, né, de vez em quando, porque pode abusar dele, que ele é autista. A gente não sabe o que pode acontecer, ela está sempre acompanhando. E ele sabe escolher o que realmente não perturba ele, aquilo que ele pode ver. Ele aprendeu, 32 anos ele tem agora. Cabecinha lá de 6 anos. Toda criança pode aprender se a gente ensinar. Tá bem? Só que é bom conversar com o pediatra e com o psicólogo, porque dizem que há alguns estudos indicando que essa tela do próprio celular ou do tablet pode atrapalhar o desenvolvimento neurológico da criatura. Tá bom? Então é bom investigar isso. Ele só teve acesso a isso depois que ele já estava maior. Tá bem? E a minha filha acabou de ter neném agora. No dia 28 fez um mês, não é? A nossa netinha. E ela já disse que não vai ter acesso até que ela tenha condição. Isso. Vai saber que existe, mas vai saber que efetivamente, não é? Vai usar quando chegar o momento. Tá bem? Muito bem, gente. Então nós estamos mergulhados nessa psicosfera da Terra e estamos convidados como espíritas a trabalhar essa psicosfera da Terra para ela melhorar. E como é que nós vamos fazer isso? Começando por nós mesmos. Trabalhando a nossa própria psicosfera para que então a gente dê essa contribuição de melhoria do nosso mundo. Não duvidem de que isso é possível. Se vocês tiverem dúvida em algum momento, conversem uns com os outros. Jesus recomendou, confessai-vos uns aos outros. Não é para fazer a coisa ortodoxa da Igreja Católica. A gente já fez isso muitos séculos já. Agora é hora da confissão no sentido da conversa fraterna. Eu estou duvidando de mim. Chega no companheiro, no amigo, no irmão, no marido, na esposa. Estou com esse problema. Porque eu estou com o hábito de falar mal dos outros. A hora que eu vejo eu estou falando, eu estou me sentindo mal com isso. Você pode me ajudar? Vamos botar para fora. A minha mulher e eu aprendemos isso. Tá? Tá acontecendo alguma coisa, fala para o outro. Aqui em Los Angeles, eu estava dirigindo um dia e ela estava do lado. De repente ela se volta para mim e fala assim: tô com uma raiva de você que eu não aguento. Eu levei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu arregalei o olho, né? Quase que eu vou parando o carro. Aí ela em seguida diz assim: mas como eu amo você muito, eu sei que isso não é meu. Ouviram bem? Na hora, ela disse assim: já começou a passar. Que raiva era essa que ela estava sentindo? De um irmãozinho que estava com raiva de mim, não é? E ela sentiu aquela raiva toda, então ela foi examinar. Por que eu estou sentindo raiva? Qual a razão disso? Porque sempre pode ter um motivinho, uma palavra torta que a gente fala, um momento que a gente não foi tão amável, ou que a gente, de repente, estava fazendo alguma coisa e não deu atenção. Isso acontece, não é? Então, se a gente se apega a essas coisas negativas, vai se apegar a isso para brigar com outra pessoa. Mas ela não estava apegada a isso. Aquilo apareceu de repente. E aí, na hora que ela fala, desmascara o obsessor, corta a sintonia com ele, ele tem que ir embora. Ele vai ter que procurar outro. É igual o carro que está protegido. O ladrão chega, olha, está protegido, vai buscar um carro que não está protegido. Também é o nosso lar, o nosso ambiente psíquico. Tudo bem, gente? Confiemo-nos. Conversemos sinceramente uns com os outros. Que os nossos filhos aprendam a confiar em nós, porque nós confiamos uns nos outros, o casal, e confiamos neles, conversamos. Trocamos ideias à luz do Evangelho, que a gente tem que implantar em casa, um oásis de luz em cada lar. Juntando com esse oásis de luz que aqui está. Quem é médium pode perceber, todo centro espírita é um oásis de luz nesse mar de trevas que é o umbral.
Para cá vêm os espíritos que estão, às vezes, passando na rua. De repente, olha, ficam curiosos, entram, assistem uma palestra. Às vezes vai para o trabalho mediúnico e é orientado no trabalho mediúnico. Ou aqueles que nos acompanham. Chegam aqui, alguns às vezes querem sair, não conseguem. Fica até o trabalho mediúnico para ser assistido, orientado. Depois é liberado outra vez, não é? Mas já vai com uma bagagem. Tá bem? Então, nós temos uma pergunta que diz assim: mergulhado na atmosfera do vício, o mal não seria arrastamento quase irresistível? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Tudo bem? Ninguém pode dar desculpa que, bom, mas quem é que conseguiria resistir nessa situação? Se aconteceu conosco é porque a gente já pode resistir. Tudo bem, gente? A tudo. O homem é a garota bonita. Ela é o rapaz bonito se não é o marido ou a mulher, ou se não é a pessoa para. Não é isso? Então eu faço a pergunta para mim constantemente. Vejo uma garota bonita? Lógico que eu estou vendo que a garota é bonita. Como é que eu não vou ver que a garota é bonita? Mas aí eu pergunto, eu já tenho a minha mulher. Olha só como nós somos egoístas. A minha, não é nossa não, não é mulher. Não é assim? E o marido também, não é dela e acabou, não é isso? Então eu me pergunto, que garota bonita, não é? É minha? Não, eu já tenho a minha, então é de outro. Que Jesus a ilumine e acompanhe, que ela seja uma excelente, não é, esposa, não é? Uma excelente mãe. E vamos tocar o barco para frente. Ainda temos as nossas tendências. Quem vai negar que a gente não tem as nossas tendências? Mas nós não somos escravos mais delas. Não precisamos ser. E se somos, temos como trabalhar. Aí tem o cleptomaníaco, né? Sabe aquela pessoa que não consegue ver nada que ele rouba, né? Não perde a oportunidade. Pode trabalhar isso, tudo nós podemos trabalhar. O hábito de falar mal, a maneira de se ficar sempre vigiando para ver o que o vizinho está fazendo, todas essas coisas. Ouvir o noticiário, porque nós sentimos deleitados quando vem aquelas notícias ruins. Estamos acostumados, mas nós podemos reverter essas coisas. E é aí onde nós vamos eliminando, então. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. E aí vem o óbolo da viúva. Então, quanto mais difícil for para a gente, esforço, dedicação, mais mérito vai ter se a gente conseguir superar aquela barreira. Então, vem a pergunta que a gente já fez lá atrás. Quem foi que criou o mal, então, gente? Nós mesmos é que criamos o mal, porque nos desorientamos em relação à lei divina. Mas estamos convidados agora mesmo a fazer esse esforço. Não tenhamos ilusão, não vai ser de agora, assim, de uma hora para outra, não. Como é que a gente tem séculos de vício acumulado, agora faz assim, puf, mudou? Isso dá depressão, tá? Ter essa ilusão de que a gente vai resolver de uma hora para outra, que tem a obrigação de resolver. Deus não nos obriga a resolver as coisas de uma hora para outra, Ele nos dá o tempo. Meu papaizinho, que desencarnou faz uns 3 meses, aí, pouco tempo, ele tinha o hábito de dizer: Deus é tão sábio, nos deu o tempo e nos deu a reencarnação. Então nós não estamos obrigados a fazer de uma hora para outra. Nós podemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. Jesus nos convidou para isso. Mas Kardec nos alerta, não tenhamos ilusão. Não seremos perfeitos em todos os aspectos. Porque Deus, Ele criou esse universo que é infinito. Seria pretensão nossa que nós chegássemos a ser tão perfeitos como Ele em todos os aspectos. Vamos ter sempre o que aprender nesse universo infinito. Mas Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Nesse aspecto. Tudo bem, gente? Então um dia nós amaremos como nosso Pai Celestial nos ama. A todos os nossos irmãos. A todo o universo. Olha que maravilha! Nós estamos destinados a isso. Quando vai acontecer? Na medida em que nós formos vencendo essas rusgas, aquilo que ainda chamamos de mal que está em nós, a nossa inércia ou ignorância, a nossa acomodação, e nós fomos superando essas barreiras devagarinho, devagarinho, uns apoiando os outros, até chegar a essa condição efetiva de nós realmente nos amarmos como Deus, nosso Pai, nos ama. Que Jesus nos ilumine nessa tarefa.
temos alguns poucos minutinhos para umas perguntinhas, não é isso? Isso. Alguém tem alguma dúvida que ficou, quer perguntar alguma coisa? Uns 15 minutinhos, viu, gente? Que o horário já está... Nós amanhã cedinho partimos para o México. De algumas horas a gente vai... Nem vão dormir, mas uns 15 Não, dá minutinhos. tempo de dormir, sim. Então, não sei se o pessoal que está acompanhando pela internet, se tem contato, se aparecer alguma pergunta aí, pode apresentar, tá bem? Tá legal. É tão legal isso da internet, né? Nossa, nós temos muita gente Maravilhoso. assistindo no Brasil e... Por favor, pode falar. Queria que o senhor desse uma pincelada desses assuntos que o senhor falou, de bem e mal, em relação à nossa casa, ao nosso planeta, ao nosso meio ambiente. Muito bem. Nós estamos chamados à conscientização, não é? Num mar de interesses pessoais e grupais. Então há muita gente que hoje utiliza a necessidade da defesa do meio ambiente para enganar as pessoas e poder se utilizar das riquezas e essa coisa toda, não é? De maneira mais fácil, sem os controles legais, essa coisa toda. Não sejamos inocentes diante dessa realidade. No entanto, nós também temos uma responsabilidade muito grande. Vamos lá. Alguns dizem que nós estamos provocando um aquecimento no planeta, derretendo a calota. Bom, o fato é que a cada 25 mil anos a Terra muda, tem uma mudança no seu eixo. Isso faz parte do processo, tá bem? E então há efetivamente o esquentamento de algumas regiões e o esfriamento de outras regiões. Até que ponto nós estamos interferindo nisso? Estamos, porque nós temos que realmente trabalhar com a natureza sem prejudicar. Temos que ser produtivos. Aí acusa o Brasil de estar destruindo a floresta. Mas quem está acusando? Quem não tem mais floresta. Tudo bem, nós não podemos destruir a nossa floresta, mas nós também não podemos deixar de fazer o desenvolvimento que o país precisa para alimentar o seu povo. E o Brasil está destinado a ser o celeiro do mundo. Mas isso não precisa ser feito destruindo. Quando um produtor, por exemplo, de gado, vai e destrói uma floresta inteira para botar gado lá, poxa, ele precisa se conscientizar. Será que é esse o caminho? Talvez não seja. Que bioma ele está destruindo? Que ecossistema ele está destruindo? Precisa botar a mão na consciência também, não é? E então nós mesmos temos que mudar o nosso hábito alimentar. Não estamos dizendo que a pessoa deve deixar de comer carne. Isso é da consciência de cada um, da necessidade orgânica de cada um, mas nós podemos melhorar, inclusive comer menos do que nós comemos. Porque essa é uma realidade. Hoje tem mais gente morrendo de comer muito do que gente de não comer. Esse é um fato, gente. É preciso trabalhar essas coisinhas, não é? Então o planeta ele tem uma capacidade produtiva. Os espíritos nos dizem que podem reencarnar até 40 bilhões de criaturas do planeta, porque o planeta tem condição. Mas se fizermos isso de modo racional, não é? Se nós fizermos desconsideradamente, aí tem gente que já diz que se não fosse o gado hoje, o povo passaria fome. Eu boto um tremendo será com a interrogação muito grande. Tem outros caminhos? Lógico que tem. Ainda assim produzir o gado que é o que o povo precisa comer. Mas não precisa destruir para isso. Nós não temos necessidade de destruir de um lado para construir para o outro. Então é uma questão também de convivência. Eu fico tão emocionado quando eu chego em certos lugares em que as casas estão colocadas no meio da floresta, convivendo com o bioma. Por que não? Tudo bem, gente? Ah, mas vai transformar os animais que não vão ser mais como eles eram. Mas não, lógico que vai transformar, uai. Outra coisa, o que a gente faz com os índios? Integra, por amor de Deus. Está esperando o quê? Oferece a oportunidade, o que não quiser, dá a condição de seguir vivendo como ele deseja. Mas aquele que quer, agora mesmo saiu um vídeo, a nação indígena, as mulheres falando, nós queremos estudar. As que estamos estudando estamos felizes. Nós queremos voltar para a nossa região sabendo o que fazer para ajudar o nosso povo. Manter o índio lá é uma maneira de exploração, gente. Segrega nos locais e não integra. É uma maneira de segregação. Agora, aquele que não quiser tem que respeitar. É a liberdade, não é? Que a gente precisa dar para a criatura para que ela também se desenvolva.
Quantos de nós já não teremos errado tanto e estaremos reencarnando entre os índios numa ânsia de ter uma oportunidade? Não é isso? Algumas pessoas dizem que tem que dar para eles o dinheiro para eles poderem viver. Ele não precisa de dinheiro, o índio, ele não tem onde comprar as coisas, aí não sabe o que fazer e eles não têm a orientação, pega o dinheiro e vai comprar cachaça, gente. A gente vê isso acontecendo. Dá a bolsa para índio para ver o que vai acontecer. Primeiro precisa encaminhar, educar, orientar, não é isso? Senão acontece esse tipo de coisa. Aí é tudo isso. A discriminação do negro, por exemplo, no Brasil. Sinceramente, tem, mas não era como é agora. Porque com o estabelecimento das cotas está muito pior. Porque as cotas é que estabelecem, dizendo que o indivíduo, você é um incapaz, então vamos te dar uma chance. Desde quando ele é um incapaz? Prestemos atenção nisso. É uma criatura humana. Somos nós reencarnados, ora reencarna homem, ora mulher, ora negro, ora amarelo, ora vermelho. Cada hora a gente reencarna num lugar diferente. Somos nós mesmos reencarnados. Que história é essa de separar por causa da cor? Isso não existe. E tem que acabar com isso. É integração. Nós somos iguais e temos que estar juntos. Aquele que precisa de ajuda, ajudar. Aquele que tem condição, ajudar o outro. Isso é que nós entendemos efetivamente como equilíbrio no nosso planeta. Equilíbrio moral e equilíbrio nas relações, na economia, na produção, não é? No comércio. É possível fazer isso? Lógico que é possível fazer, gente. Precisa de vontade. Basta eu não querer explorá-la, mas cooperar com ela. E ela querer cooperar comigo. Se houver cooperação, nós resolvemos tudo isso. Eu posso não ganhar 100, mas posso ganhar de repente 50. E aí aquele outro 50 que eu ia ganhar, ser alguma coisa de boa para aquele que não ia ganhar nada. Não é assim? Para que acumular nesse mundo mais do que a gente já está acumulando? Aí Jesus deixou tudo, está no evangelho dele, gente. Aquele homem que era riquíssimo. Riquíssimo. E aí, como ele tinha muitos empregados, muitas terras, deu uma colheita maravilhosa e ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Já sei o que eu vou fazer. Mandou destruir os depósitos, os silos, e mandou construir outros maiores. E botou toda a produção lá dentro. Quando ele viu que aquilo estava tudo arrumado, ele disse assim, oh minha alma, aí tens, regala-te, come, bebe à vontade. E a voz da consciência diz para ele, infeliz que eres, esta noite mesmo tomar-te uma alma, para que te servirá tudo isso? O que é a alma, gente? O espírito encarnado. Olha só, mais tarde Kardec vai perguntar para os espíritos, não é? E os espíritos vão responder, a alma é o espírito encarnado. E Jesus já falou lá atrás que perdia a alma, ou seja, perde a encarnação. Nesta mesma noite vai desencarnar. Para que vai servir tudo isso que acumulaste aqui na Terra? Vai levar para onde? Ah, vou deixar para os meus descendentes. Bela desculpa. Como é que nós sabemos quais são nossos descendentes? Às vezes aquele que está vivendo conosco lá, que está servindo, limpando a casa, foi nosso irmão, foi nosso pai numa outra encarnação. Como é que nós vamos saber isso? Mas as pessoas não acreditam na reencarnação, então nós temos uma longa tarefa ainda, não é? Para ir trabalhando, tá bem? Eu te agradeço muito por ter feito a pergunta e de repente a gente não tenha respondido, não é assim com tanta propriedade, mas é até onde a gente chegou até agora, tá bem? Não deixemos nos iludir pelas pessoas que fazem esses movimentos de fora, tá? O maior movimento que a gente tem que fazer é dentro de nós. Quando as pessoas se juntam para fazer essas manifestações, essas coisas todas, normalmente é manipulação política, ideológica muitas vezes. As pessoas que querem trabalhar no bem, trabalham em silêncio. Com toda certeza. Tem uma pergunta aqui no internet. Isso, nós temos uma pergunta online da Carol. Homossexualidade na visão espírita, uma expiação? Não está dentro do nosso assunto, mas a gente vai tentar fazer o esclarecimento, porque efetivamente é um assunto que as pessoas tocam muito, não é? E há essa dúvida. Veja bem, o Espiritismo, no livro de Emmanuel, Vida e Sexo,
nos esclarece bastante. Veja que Chico Xavier recebeu esse livro lá nos anos 50. Então já nos trazia a orientação de como lidar com essa situação. Chico, numa oportunidade, disse que chegaria um momento que os homoafetivos seriam tantos na Terra que nós não poderíamos ignorar mais essa condição. Então, vai muito de cada criatura, do que ela traz dentro dela, não é? De como ela se sente. E nós não podemos dizer que uma pessoa que é homoafetiva está em expiação. Nós não temos elementos para dizer isso. O que nós temos aprendido, e com a espiritualidade inclusive, é que nós desenvolveremos todas as nossas potencialidades, masculinas e femininas. Todos nós. E que cada vez mais que nós avancemos, nós encontraremos sínteses no processo. Como o Chico Xavier, por exemplo. Tem gente que acusa o Chico de ter sido homoafetivo. Um dia um jornalista fez uma entrevista com ele e o Chico pediu para o jornalista aguardar na sala, que ele ia lá no quarto buscar um livro que ele queria autografar e dar para o jornalista. Enquanto ele estava no quarto, o jornalista pensou aqui: como é que pode um homossexual desse ser chefe do movimento que cresce tanto desse jeito? Ele pensou, e o Chico lá de dentro disse assim para ele, em voz alta para ele ouvir: essas minhas características masculina e feminina ao mesmo tempo é porque eu sou pai e mãe de uma nova era. Uau. Toma! Não é não? Vai julgar os outros para ver o que acontece. Não nos cabe julgar, e Emmanuel deixa isso muito claro. Na questão da sexualidade, cada um traz temas particulares. Temos que ter respeito pelos outros, sabe? Mas a grande problemática da humanidade não está na questão de ser homoafetivo ou não ser homoafetivo. Está na promiscuidade, o desrespeito em relação aos outros. Esse é que é a grande problemática. E muitos héteros acusam homoafetivos, e o próprio hétero é uma pessoa que não respeita a esposa, não respeita a família. Acha que tem direitos que os outros não têm, quer gozar mais do que os outros. Ora, gente, então botar a mão na consciência, examinar que nós responderemos conforme aquilo que nós somos, aquilo que nós trazemos dentro de nós, não é? Então nós temos vários companheiros, pessoas que constituem família, inclusive. Que maravilha que é isso! Um respeitando o outro. Hoje já tem diversos tipos de família. Não nos cabe julgar de maneira nenhuma. Não é o meu critério que comanda isso. Nós somos todos filhos de Deus. Nós temos que auxiliar nossos irmãos. Quantos companheiros recorrem ao suicídio porque a família nos aceita, não os compreende, não lhes dão o apoio que eles precisam? Nessa situação tem que haver orientação. E, lógico, nessa condição, como eles são, muitas vezes, não são compreendidos, são até abandonados, são discriminados, ficam numa carência afetiva tremenda. E às vezes caem vítimas de outros indivíduos que também não sabem o que fazer. E aí gera aquela situação de promiscuidade, um tempinho com um tempinho com outro, às vezes com mais de um parceiro de uma vez, o que não é agradável para a pessoa, não é bom para ela, em termos de evolução espiritual, não é? Então, aí é onde entra a questão do auxílio, da orientação, mais do respeito. Um dia, minha filha, eu vou terminar com isso, chegou em mim e disse assim: papai, e se eu tivesse interesse em mulheres, o que você faria? Eu disse para ela: você é minha filha, eu amo você, continuaria amando do mesmo jeito. No entanto, nós teríamos que conversar a respeito disso. E conversaríamos a respeito. Como nós temos conversado sobre sexo, sobre casamento, sobre tantas coisas. Os pais têm que conversar com os filhos. Tem que esperar acontecer para depois ver o que vai fazer, não. Tem que falar desde quando começa a perguntar, tem que responder com sinceridade. Então nós conversaríamos sobre o assunto, para ver como é, não é que você então iria se encaminhar. Ela disse assim: não, eu fiz a pergunta, pai, para saber, mas eu tenho interesse em homens. Eu falei: opa, vamos conversar sobre isso também. Tudo bem, gente? Então, nós temos que ser muito tranquilos em relação a essas coisas todas, não é? E ter esse farol, o Espiritismo é um farol na nossa vida, gente. Quando diz não julgueis, é para não julgar mesmo, né? E auxiliar ao máximo que nós pudermos. Agradecimento a quem fez a pergunta, o nosso abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanham pela internet, não é? Pelo Facebook,
E a todos vocês também que nos recebem aqui. Uma satisfação muito grande de estar com vocês. E o nosso pedido, gente, permaneçamos sempre juntos, como Jesus nos recomendou. Amemo-nos como discípulos seus e vamos construindo os oásis de luz na nossa terra, até o momento em que a terra inteira será esse oásis de luz do universo. Muita paz e muita luz para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda saímos com presente mesmo. Você não é o único aqui, a Fernanda Olha, tá vendo? também.